Eu me chamo Carol e nunca imaginei que uma simples ligação pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Em uma manhã fria, meu telefone vibrou com uma chamada que eu havia aprendido a temer. Era minha sogra, Eleanor, e a voz dela, cheia de uma satisfação presunçosa, fez meu estômago revirar. Eles se foram agora, Carol, ela disse, com palavras que pingavam de triunfo, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Vendi todos os barcos do seu pai para minhas amigas do clube de iates. Consegui uns negócios fantásticos, inclusive. Devia me agradecer por limpar toda aquela bagunça enquanto você está aí brincando de cientista. Agarrei minha garrafa térmica de café. O calor, no entanto, não fazia nada para aliviar o frio que subia pela minha espinha. Os barcos dos quais ela falava não eram simples embarcações. Eles eram o legado do meu pai, 7 navios de pesquisa nos quais ele havia investido cada pedaço de sua alma. Cada um era equipado com tecnologia personalizada para estudar os ecossistemas marinhos do Maine. Eu cresci a bordo, acompanhando meu pai durante os verões enquanto ele me ensinava a amar o oceano, a vê-lo como um mundo vivo e pulsante que merecia ser protegido. Ele era um biólogo marinho, um gênio silencioso que passou a vida mapeando o habitat de lagostas e recifes de coral. Quando ele se foi, deixou os barcos para mim, confiando que eu daria continuidade ao seu trabalho. Eu estava no Maine para uma bolsa de pesquisa, estudando a pesca sustentável de lagostas para ajudar as comunidades locais. Os barcos estavam atracados a poucos quilômetros de distância, seguros, ou era o que eu pensava. As palavras de Eleanor me atingiram como uma onda gigante. Você os vendeu? Perguntei, tentando manter a voz firme, apesar de meu coração bater forte. Todos os 7? Ah, não seja tão dramática, ela riu. Estavam apenas apodrecendo na marina, coletando cracas. Fiz um favor para você. Minhas amigas vão realmente usá-los, cruzeiros, festas, sabe, coisas adequadas. Além disso, o dinheiro já está em ordem. Negócios em dinheiro, sem burocracia. Fixei o olhar no horizonte nevoado, minha mente correndo. Negócios em dinheiro, sem papelada. Meu pai era meticuloso. Cada barco estava registrado em meu nome, protegido por medidas de segurança que ele mesmo havia instalado. Mas ela não sabia disso. Ela achava que podia simplesmente chegar, vender algo que não era dela. Você lidou com os títulos? Perguntei, forçando a calma. Os documentos de transferência? Ela hesitou por apenas um segundo. Ah, papelada é um aborrecimento, ela disse, agindo com desprezo. Dinheiro é mais limpo. Seu pai sempre se preocupava com licenças e outras bobagens. Perda de tempo, se quer saber. Forcei um sorriso que ela não podia ver. Obrigada por avisar, Eleanor. Tenho uma reunião de pesquisa em breve, então te ligo mais tarde. É só isso? Ela perguntou, seu tom de voz com um toque de decepção. Você não está chateada? Aqueles barcos valiam milhões, e agora se foram, assim, do nada. Assim, do nada, repeti, encerrando a ligação antes que ela pudesse se vangloriar ainda mais. Minhas mãos tremiam enquanto eu pousava o telefone, uma mistura de raiva e descrença borbulhando no meu peito. Aqueles barcos não eram símbolos de status para serem exibidos no clube de iates dela. Eram ferramentas para a ciência, para proteger o oceano que meu pai tanto amava. Cada um tinha um propósito, um mapeava as correntes oceânicas, outro monitorava a população de lagostas, e um terceiro abrigava um sonar para estudos de recifes. Eleanor via cifrões. Eu via os sonhos do meu pai. Respirei fundo, o ar salgado me acalmando. Meu pai sempre me alertou sobre Eleanor. Ela vai tentar pegar o que é seu, ele disse um verão, sua voz baixa enquanto limpávamos as cracas do casco de seu navio favorito. Ela acha que dinheiro é poder. Prometa-me que vai proteger os barcos, Carol. Eles são para o oceano, não para ela. Eu prometi, e levei a sério. Agora, Eleanor pensava que tinha me superado, mas ela não fazia ideia do que a esperava. Disquei outro número, que eu sabia de cor. Capitã da Marina, aqui é a Carol, eu disse quando ouvi a voz familiar de Sarah.
Alguém tentou mover os barcos do meu pai? Carol, eu estava prestes a te ligar, Sarah respondeu, seu sotaque forte com um tom de preocupação. Algumas pessoas apareceram de madrugada, acenando com maços de dinheiro e dizendo que compraram os barcos. Eu avisei a eles que precisavam de títulos e registros adequados. Não gostaram, mas esses barcos não vão a lugar nenhum sem sua autorização. O alívio me invadiu, mas meu coração ainda disparava. E o sistema de segurança? Está todo ativado, apertado como uma ostra, Sarah disse. Seu pai instalou fechaduras eletrônicas, códigos, tudo. Ninguém vai mover essas embarcações sem sua permissão. Devo me preocupar? Ainda não, eu disse, um plano se formando. Mas mantenha as câmeras ligadas. Acho que eles vão tentar de novo. Desliguei e abri meu laptop, acessando o feed de segurança da Marina. 7 transmissões ao vivo surgiram, cada uma mostrando um dos barcos do meu pai balançando suavemente em suas vagas. Todos a salvo por enquanto. Meu pai estava sempre um passo à frente. Ele sabia que a ganância de Eleanor um dia viria à tona e construiu uma fortaleza em torno de seu legado. Senti uma onda de orgulho misturada com uma pontada de traição. Eleanor achava que poderia apagar o trabalho do meu pai com algumas ligações e um maço de dinheiro. Ela estava prestes a descobrir o quão enganada estava. De volta à minha pequena casa alugada em Bar Harbor, sentei-me à mesa da cozinha, com o feed de segurança ainda aberto no laptop. Os barcos reluziam sob as luzes da marina, intocados. Mas minha mente processava o que eu acabara de descobrir. Eleanor não apenas vendera os barcos do meu pai, ela havia tecido uma teia de mentiras, e eu precisava desvendá-la antes que ela causasse mais estragos. Ela pensava que tinha vencido, mas eu não era a cientista ingênua que ela imaginava. Puxei a filmagem arquivada da Marina, a previsão do meu pai me guiando mais uma vez. Cada barco era equipado com câmeras discretas, de alta definição, ativadas por movimento. Cliquei no feed de um dos barcos daquele dia. Lá estava ela, Eleanor, andando pelo cais com seu blazer sob medida, a amiga Clara a seguindo. Elas se aproximaram do barco, Eleanor gesticulando com confiança como se fosse a dona do lugar. Clara lhe entregou um pé de cabra, e Eleanor tentou forçar a porta da cabine, seu rosto se contorcendo de frustração quando ela não se mexeu. Congelei a imagem, minha mandíbula se apertando. Ela não estava apenas vendendo propriedade roubada, estava tentando invadir. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto do meu marido, David. Mamãe acabou de ligar. Furiosa. Diz que você tem uma segurança chique nos barcos. Por que não me disse? As palavras dele me atingiram, não pelo que ele disse, mas pelo que significavam. Eleanor havia chegado até ele também. David era um bom homem, firme à sua maneira, mas sempre teve dificuldade em enxergar através do charme da mãe. Crescendo, ela o seduzia com promessas de riqueza para mantê-lo por perto, e agora estava usando as mesmas táticas para criar um abismo entre nós. Eu digitei a resposta, meus dedos firmes apesar da raiva que fervia dentro de mim. Ela está tentando vender os barcos desde que papai morreu. A segurança foi ideia dele, não minha. Cheque seu e-mail. Eu te mandei a filmagem. Eu anexei o clipe de Eleanor e Clara, junto com uma captura de tela do registro do barco, tudo em meu nome. David merecia saber a verdade, mesmo que doesse. Minutos depois, meu telefone tocou. Carol, é a minha mãe tentando invadir o barco, a voz de David estava trêmula, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Sim, eu disse, mantendo o tom suave. Ela te disse que eu concordei em vendê-los, não foi? Não há papéis, David. Ela mentiu. Vendeu barcos que não tinha o direito de vender e pegou dinheiro que não tinha o direito de pegar. Houve uma longa pausa, o tipo que carrega anos de verdades não ditas. Ela disse que você tinha assinado, ele admitiu. Falou que o dinheiro nos ajudaria, me ajudaria a começar minha própria firma. Eu acreditei nela. Meu coração doeu por ele. David não era como a mãe.
Ele trabalhava longas horas, fazendo cálculos, sonhando com a independência, mas nunca conseguindo se libertar da influência dela. Não é culpa sua, eu disse. Mas precisamos parar isso antes que vá mais longe. Os barcos estão seguros por enquanto, graças à segurança do papai, mas os amigos dela acham que são donos deles. Eles pagaram em dinheiro por propriedade roubada. O que você vai fazer? Ele perguntou, sua voz mais baixa agora, como se estivesse se preparando para a resposta. Nada de precipitado, eu disse. Os barcos não podem ser movidos sem meus códigos. E eu tenho a filmagem. Vou enviar para o advogado do meu pai. As amigas da Eleanor podem querer o dinheiro de volta quando perceberem o que ela fez. Como se o destino estivesse a meu favor, meu telefone vibrou com uma mensagem de voz de Eleanor. Eu a reproduzi, sua voz afiada e acusadora. Carol, como você ousa me trancar para fora desses barcos? Minhas amigas pagaram uma boa quantia, e agora você está me fazendo parecer uma tola. Você vai se arrepender, eu prometo. Salvo a mensagem, mais uma prova. Ela achava que podia me intimidar, mas cada palavra que ela pronunciava a afundava ainda mais. Liguei para a capitã Sarah novamente. Alguma novidade? Perguntei, olhando para o feed ao vivo. Os barcos ainda estavam lá, serenos contra o céu que escurecia. As amigas da Eleanor voltaram há uma hora, Sarah disse, sua voz seca. Uma delas, a Clara, estava acenando com um monte de dinheiro, exigindo que eu lhe entregasse as chaves. Eu disse a ela para resolver com você. Elas saíram bufando, mas mantive as câmeras ligadas 24 horas por dia, como você pediu. Obrigada, Sarah, eu disse, a gratidão me aquecendo. Ela conhecia meu pai, trabalhou com ele quando ele atracava os barcos após longas viagens de pesquisa. Ela entendia o que eles significavam, não apenas para mim, mas para o próprio oceano. Recostei-me na cadeira, olhando para o teto. Quando criança, eu idolatrava a força silenciosa do meu pai, a maneira como ele enfrentava tempestades, literais e figurativas, sem hesitar. Ele me ensinou a fazer o mesmo, a pensar 3 passos à frente. Eleanor achava que estava lidando com uma acadêmica distraída, muito enterrada em dados para anotar seus planos. Mas eu tinha aprendido com o melhor. Abri meu e-mail e comecei a redigir uma mensagem para o advogado do meu pai, anexando a filmagem de segurança e a mensagem de voz de Eleanor. Aqui está a prova, escrevi. Vamos garantir que ela enfrente as consequências. O oceano do lado de fora da minha janela sussurrava contra a costa, firme e inabalável. Senti a presença do meu pai naquele som, nos barcos que carregavam seus sonhos. Eleanor subestimou a nós dois, e eu estava pronta para mostrar a ela o que acontece quando se tenta roubar um legado. Na manhã seguinte, meu telefone era um campo de batalha de notificações, mensagens de texto, mensagens de voz, e-mails, todos das amigas de Eleanor do clube de iates. Elas estavam em pânico, suas mensagens uma mistura de raiva e desespero, exigindo o dinheiro de volta pelos barcos que achavam ter comprado. Encaminhei cada uma delas para o advogado do meu pai, construindo um caso sólido. Eu estava me preparando para um mergulho de pesquisa, verificando meu equipamento, quando a capitã da Marina Sarah ligou. Carol, você precisa ver isso. Sua sogra está na Marina com a polícia. Mudei para o feed de segurança ao vivo no meu laptop, meu coração acelerando. Lá estava Eleanor, seu cachecol de grife tremulando enquanto ela gesticulava para os barcos. 2 policiais estavam ao lado dela. Seu rosto estava corado, a voz dela se espalhando pelo áudio do feed. Esses barcos pertencem às minhas amigas, ela gritou. Elas pagaram por eles, e ela está roubando-os. Eu cerrei a mandíbula, observando um dos policiais, um homem grisalho com uma expressão cansada, balançar a cabeça. Senhora, checamos os registros. Essas embarcações estão no nome de Carol. Não há prova de uma venda legal. Mas eu tenho testemunhas, Eleanor retrucou, apontando para o barco. Elas pagaram em dinheiro, compras de boa-fé. A voz do policial era firme, cortando o blefe dela.
dinheiro por uma propriedade que não era sua para vender, isso é tentativa de fraude. Suas amigas vão ter que explicar por que acharam que podiam comprar barcos sem títulos. O rosto de Eleanor perdeu a cor, o cachecol escorregando enquanto ela cambaleava. Não pude evitar sentir uma pontada de satisfação. Ela construiu seu mundo em cima de aparências, mas agora ele estava desmoronando sob o peso de suas próprias mentiras. Meu telefone vibrou com uma mensagem de David. Mamãe está chorando. Diz que você está mandando prendê-la. O que está acontecendo? Suspirei, meus dedos pairando sobre o teclado. David estava preso no meio, e eu odiava isso por ele. Não estou mandando prendê-la, eu digitei. Ela tentou vender barcos roubados e foi pega. A polícia está apenas explicando o que ela fez. A resposta dele veio após uma longa pausa. Ela disse que estava ajudando, que os barcos estavam se deteriorando. Eu encontrei 60 mil reais em dinheiro na casa dela. Ela disse que era para minha firma, uma surpresa para mim. Meu coração afundou. Eleanor sabia exatamente como manipular David, usando seu sonho de abrir a própria firma de contabilidade como isca. Aqueles barcos são o trabalho da vida do papai, escrevi de volta. Ela os vendeu por uma fração do valor. Sem papéis, sem direitos. Isso não é ajudar, isso é roubo. Voltei para o feed de segurança. Eleanor ainda estava discutindo, mas os policiais se mantinham inabaláveis. Se não há documentação, senhora, esses barcos ficam aqui, disse o segundo policial. E a filmagem de segurança, suas tentativas de acessá-los, podem significar mais acusações. Fraude, tentativa de roubo. A senhora tem certeza de que quer continuar insistindo? A boca de Eleanor se abriu e fechou. Pela primeira vez, ela parecia pequena, sua confiança se desfazendo como uma corda desfiada. Eu salvei a filmagem. Mais um prego no caixão do plano dela. Meu pai sempre dizia que a verdade era mais forte do que qualquer mentira, e ele tinha se certificado de que eu tivesse as ferramentas para prová-la. Câmeras, registros, até a ligação gravada do dia anterior. Outra mensagem de David. Me desculpe, Carol. Eu devia ter percebido o que ela estava fazendo. Eu não sabia. Fechei os olhos, contando até 10. Ele não era o inimigo ali, apenas um homem preso na teia da mãe. Tudo bem, respondi. Vamos resolver isso juntos. Os barcos estão seguros, e é isso que importa. A voz de Sarah veio pelo telefone novamente. Ela está indo embora, Carol. Saiu furiosa, resmungando sobre advogados. Quer que eu te mande a filmagem do chilique dela? Não precisa, eu disse, observando a figura de Eleanor se afastando no feed, seus saltos estalando furiosamente no cais. Eu tenho tudo o que preciso. Recostei-me, o peso daquela manhã se instalando sobre mim. Eleanor pensou que poderia me enganar, pintar-me como a vilã que traiu suas amigas. Mas a verdade era clara, e estava do meu lado. Suas amigas já estavam se virando contra ela, as mensagens de voz inundando minha caixa de entrada com pedidos de reembolso e ameaças de processos. A fofoca do clube de iate seria impiedosa, e o status meticulosamente construído de Eleanor estava prestes a sofrer um golpe fatal. Algumas semanas depois, a marina estava silenciosa, os barcos balançando suavemente em suas vagas sob um céu cinza do Maine. O mundo de Eleanor, no entanto, era tudo menos calmo. Suas amigas do clube de iate se voltaram contra ela, seus pedidos de reembolso se transformando em ameaças de ação legal. O escândalo se espalhou como um incêndio pela elite de Bar Harbor, e o nome de Eleanor agora era sinônimo de fraude. Ela fez as malas e se mudou para um condomínio na Flórida, seu império social em ruínas. Eu não me vangloriei. Não havia alegria em ver alguém cair tão baixo, mas senti uma satisfação tranquila ao saber que os barcos do meu pai estavam seguros. Estava calibrando o equipamento em um dos barcos quando David chegou, carregando um diário de couro surrado. Encontrei isso na cabine do barco principal, ele disse, a voz hesitante. É do seu pai? Ele escreveu sobre os barcos, a pesquisa, e a minha mãe.
Seus olhos encontraram os meus, pesados com a realização. Ele sabia que ela tentaria algo assim. Peguei o diário, meus dedos traçando a tinta desbotada. As palavras do meu pai preenchiam as páginas, anotações sobre a migração de lagostas, a saúde dos recifes, e, entre a ciência, anotações sobre a pressão de Eleanor para vender os barcos, as queixas dela sobre sua pesquisa inútil. Ele estava sempre um passo à frente, eu disse, minha garganta apertada. Ele sabia o que os barcos significavam e confiava em mim para protegê-los. David assentiu, olhando para a frota. Eu nunca entendi antes, ele admitiu. Eu pensava que eram só barcos, mas lendo isso, eu vejo o que ele estava tentando fazer. O que você está fazendo? Ele fez uma pausa, sua hesitação usual substituída por algo novo, determinação. Eu quero aprender, Carol, sobre a pesquisa, os barcos. Eu quero fazer parte disso. Meu coração se encheu de alegria. David sempre esteve à margem do meu trabalho, enterrado em planilhas enquanto eu mergulhava no oceano. Mas agora, em pé no convés, ele parecia que pertencia àquele lugar. Tudo bem, eu disse, sorrindo. Vamos começar com um mergulho. Hoje vamos catalogar as populações de lagostas. Nada de especial, apenas coleta de dados. Ele sorriu, uma faísca de empolgação em seus olhos. Feito. Enquanto nos equipávamos, senti uma mudança entre nós. A traição de Eleanor quase nos separou, mas também abriu algo novo. David estava saindo da sombra dela, e eu estava começando a ver o homem que meu pai sempre acreditou que ele poderia ser. A capitã Sarah se aproximou, sua prancheta debaixo do braço. As novas atualizações de segurança estão prontas, ela disse, apontando para os barcos. E você ficará feliz em saber que Eleanor não apareceu desde a ordem de restrição. Tentou se esgueirar uma noite algumas semanas atrás, bêbada com algumas chaves copiadas. As câmeras pegaram tudo. Eu balancei a cabeça, uma mistura de descrença e alívio. Ela nunca aprende, não é? Não, Sarah disse com um sorriso. Mas os barcos estão mais seguros do que nunca. Seu pai ficaria orgulhoso. Subimos a bordo, e Sarah nos entregou toalhas e canecas fumegantes de café. Os dados parecem sólidos, ela disse, olhando para os monitores. Esses recifes de lagostas estão prosperando. Graças ao seu trabalho, eu disse, pensando no meu pai. Ele passou a vida lutando pelo oceano. E agora, com David ao meu lado, eu me sentia mais próxima dele do que nunca. O plano de Eleanor havia falhado de maneiras que ela não poderia ter imaginado, empurrando David a ver a verdade e nos aproximando como casal. Os barcos não eram apenas embarcações, eles eram uma ponte que nos conectava aos sonhos do meu pai um ao outro. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos construindo algo juntos, algo que importava. 6 meses depois, eu estava no convés do barco principal, o sol do Maine lançando ondas douradas sobre a água. A marina estava cheia de vida, novos pesquisadores se movendo entre os barcos, suas vozes cheias de entusiasmo enquanto nos preparávamos para um grande projeto. Graças aos dados que coletamos, nossa equipe conseguiu uma bolsa para expandir o trabalho do meu pai, estudando não apenas lagostas, mas ecossistemas costeiros inteiros. Os barcos, antes alvos da ganância de Eleanor, eram agora o coração de uma comunidade crescente de cientistas dedicada a proteger o oceano. David estava ao meu lado, verificando o equipamento de sonar com um foco que eu nunca tinha visto nele. Ele se jogou na pesquisa, passando os fins de semana aprendendo as cordas, literal e figurativamente. Hoje, ele estava liderando uma sessão de treinamento para nossa nova equipe, explicando como calibrar os monitores. Seu pai adoraria isso, ele disse, encontrando meu olhar. Todas essas pessoas dando continuidade ao que ele começou. Eu assenti, minha garganta apertada pela emoção. Meu pai sempre sonhou com uma rede de pesquisadores usando seus barcos, e agora estava acontecendo. Ele ficaria orgulhoso de você também, eu disse. Você veio de longe, desde as planilhas. Ele riu, um som que me aquecia mais que o sol. Bem, você dificultou que eu ficasse à margem.
As consequências do plano de Eleanor se dissiparam, mas não sem deixar cicatrizes. Suas amigas, como Clara, enviaram desculpas, suas palavras pesadas de arrependimento. Eu devia ter sido mais esperta, Clara escreveu. Eleanor nos convenceu de que era tudo legal. Eu as perdoei. Mas não Eleanor. Ela se mudou para a Flórida, seu status social em Bar Harbor uma memória distante. Ela ainda enviava e-mails, alguns raivosos, outros suplicantes, mas David havia aprendido a impor limites. Ela é minha mãe, ele disse uma noite. Mas não pode mais nos controlar. Essa força nele era nova, e tornou nosso casamento mais forte também. Passamos anos à deriva, ele em seu mundo de números, eu no meu mundo de ondas. Mas agora éramos parceiros em todos os sentidos, unidos pelos barcos e pela missão que eles carregavam. Enquanto nos preparávamos para outro mergulho, pensei nos diários do meu pai, em seus avisos sobre Eleanor, em sua fé em mim. Ele sabia que ela tentaria pegar o que não era dela, e se certificou de que eu estivesse pronta. Os sistemas de segurança dos barcos, os registros à prova de falhas, foram o seu presente final, garantindo que seu legado duraria. Na semana seguinte, começaríamos a treinar a equipe completa de pesquisa, um grupo de jovens cientistas ansiosos para fazer a diferença. Os barcos não eram mais apenas meus. Eles pertenciam a um propósito maior, exatamente como meu pai pretendia. David passou um braço pelos meus ombros, observando o pôr do sol pintar a água de ouro. Mamãe ligou ontem, ele disse baixinho. Queria saber se poderíamos alugar os barcos para as férias das amigas dela, para consertar a reputação. Eu disse a ela que algumas coisas não estão à venda. Que o legado do papai merece coisa melhor. Eu apertei a mão dele, o orgulho e o amor crescendo no meu peito. O que mais você disse? Que finalmente estou me tornando a pessoa que ele esperava que eu fosse, ele disse, a voz firme. Que estou com você, fazendo o que importa. Enquanto arrumávamos as coisas, os barcos balançavam suavemente, seus sistemas de segurança zumbindo suavemente ao fundo. Eles eram mais do que embarcações agora. Eram a prova de que manter-se firme, mesmo contra a família, poderia levar a algo bonito. Meu pai sabia disso, e agora nós também sabíamos. Obrigada por ouvir a história de Carol. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.